O Memórias do Poder Legislativo está de volta e hoje a gente tem a honra de entrevistar o homem que coordenou todos os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, é um ex-deputado, Pedro Dalari. Deputado, como é que ficou essa questão das Forças Armadas assumirem as responsabilidades? A orientação ou a contribuição que vocês deixaram é de que isso teria que acontecer juridicamente? Veja, há duas dimensões sobre a temática da responsabilidade. Uma é jurídica, que é a responsabilidade que deve recair sobre as pessoas que praticaram crimes. Os crimes foram muito violentos, né? Estupro de maneira sistemática, tortura, assassinatos, execução, ocultação de cadáver. Então, para o Brasil, é muito ruim que haja impunidade em relação a essa conduta. Qual é o sinal que nós estamos dando para a sociedade? De que as pessoas podem fazer isso e nada ocorre, não é? Então, tem que haver a responsabilidade individual. Mas nós, no relatório da Comissão Nacional da Verdade, chamamos a atenção também para um outro aspecto muito importante, que é a responsabilidade institucional, né? Como eu disse no bloco anterior, ou seja, essas graves violações foram produto de uma ação planejada, sistemática do Estado, perpetrada pelas Forças Armadas. É muito importante que as Forças Armadas reconheçam isso. Por quê? Para que nunca mais ocorra, né? Veja... Esse reconhecimento ainda não aconteceu. Não aconteceu e é algo que tem se encontrado muita resistência por parte das Forças Armadas, né? O que é uma pena, porque, na verdade, na medida em que haja esse reconhecimento, vai se virar essa página da história. Não deveria ter acontecido, aconteceram coisas muito graves, as Forças Armadas não são remuneradas pelo poder público e pela sociedade para matar e executar seres humanos, né? Nas condições em que houve a grave repressão política na ditadura e, portanto, isso não deve acontecer mais. Então, o reconhecimento é algo importante. Eu faço uma analogia sempre com o reconhecimento que se deu pelo Papa Francisco em relação à prática da pedofilia na Igreja Católica, né, por parte de clérigos. O que é que o Papa Francisco falou? Isto aconteceu, é verdade, não devia ter acontecido, não é parte da doutrina da Igreja e, portanto, nós agora vamos ter que trabalhar para que nunca mais ocorra. Resolveu o problema. Não, tirou um peso das costas da Igreja inteira. E, obviamente, aqueles que deram causa, esses vão ser processados, julgados. De vez em quando a gente vê até no noticiário um caso. Mas como algo vinculado à Igreja, acabou. Na medida em que as Forças Armadas adotem a mesma postura, ou seja... houve graves violações de direitos humanos, as Forças Armadas estiveram envolvidas de maneira decisiva nisso, isso não devia ter acontecido, não é da tradição das Forças Armadas e não é mesmo, né? Tradicionalmente não se torturava nas Forças Armadas, se torturava na polícia, mas não no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Isso aconteceu no golpe militar de 64. Então, na medida em que as Forças Armadas reconheçam, tira-se o peso. E a nova geração de militares, que não tem nenhuma relação com esse tipo de situação, vai então cuidar de fazer a história das Forças Armadas brasileiras no contexto da democracia. A questão da lei da anistia, como é que ficou, da revogação? Veja, a Comissão Nacional da Verdade não era um órgão técnico, não cabia a ela, embora a maioria de nós fôssemos da área do direito, nós não estávamos lá com mandato para julgar ou para fazer pareceres jurídicos. Portanto, nós não entramos no mérito da lei de anistia. O que nós colocamos é o seguinte, é que os crimes que nós identificamos são muito graves, né? Nós tomamos o cuidado de fazer um relatório, Viviane, muito descritivo. Ele não tem análise, ele não tem juízos de valor, ele descreve, luz em fatos. E os fatos são estarrecedores. Eu convido o telespectador a entrar no site da Comissão Nacional da Verdade, é o www.cnv, né, de Comissão Nacional da Verdade, cnv.gov.br. O relatório está lá todo disponível. As pessoas podem ler o texto ou fazer o download, inclusive, baixar o texto, portanto, é absolutamente acessível em qualquer computador. Até porque tanta gente nasceu depois dessa época. Exatamente. E vai verificar os dados estarrecedores que estão lá. Portanto, é razoável que se cobre a responsabilidade. Caberá, como vem cabendo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público decidir
para cada caso concreto, a responsabilidade. Mas a lei de anistia não pode ser invocada para cobertar crimes atrozes, que são crimes contra a humanidade. Tem uma questão que me chamou a atenção quando eu estava lendo essas medidas todas que fazem parte da conclusão, né, do relatório, que é aquela da proibição dos atos que comemoram o golpe de 64. E tem gente que fala revolução até hoje. Por mais que você, né, diga e argumente, continua falando. Veja, nós fizemos, e a sua pergunta foi muito oportuna, um conjunto de recomendações. Por quê? Porque a lei determinava. A lei que criou a Comissão Nacional da Verdade determinou que nós fizéssemos uma descrição das atividades desenvolvidas pela comissão, uma descrição dos fatos investigados e apurados, as conclusões e as recomendações. Nós seguimos rigorosamente este roteiro que a lei estabeleceu. Né? Afinal, o mandato da Comissão Nacional da Verdade vem do Congresso Nacional, com uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, num projeto de lei que ainda havia sido encaminhado pelo presidente Lula, e num trabalho que é a continuidade de vários mandatos. Né? Já no governo Sarney, logo depois da redemocratização, já há as primeiras iniciativas voltadas à apuração de fatos ocorridos no período ditatorial. Portanto, quando se instala, inclusive, a comissão, quando é instalada a comissão, estão presentes no evento, em 2012, todos os presidentes da República vivos, para mostrar para a sociedade que aquilo era o mandato que a sociedade estava dando, não era do governo A, B ou C. E nós cumprimos, então, fielmente o que a lei mandou, colocando recomendações. Essa recomendação de que não se celebre o golpe, não se comemore o golpe militar, evidentemente ela vale para o poder público. Eu não posso impedir, né, que os indivíduos, particularmente na sua vida pessoal, nas suas entidades, façam, né, a celebração e que quiserem. Isso é parte da liberdade de expressão, de manifestação, e jamais a Comissão Nacional da Verdade faria isso. Agora, nós podemos, e fizemos isso, recomendar que o Estado não comemore o que foi uma violação dos direitos das pessoas. Quer dizer, o Estado, naquele momento, deixou de cumprir a função democrática, deixou de ser o Estado de Direito e passou a ser uma estrutura de violação dos direitos das pessoas. Ora, não é razoável que o Estado celebre, né, a sua conduta como violador de direitos humanos. Então, se os indivíduos particularmente querem celebrar e comemorar, isso é um direito deles. Mas à medida que o Estado não comemora, isso aí com certeza não vai mais ser reproduzido. Porque não dá para ter uma situação em que, ao mesmo tempo em que as Forças Armadas fazem juras pela democracia, nas academias militares ou em ordens do dia de oficiais, se tenha lá a referência a um ato que foi um golpe militar que gerou enorme dano para a sociedade brasileira. Em que medida eles colaboraram, as Forças Armadas colaboraram com esse trabalho todo da comissão? Houve uma relação institucional muito respeitosa, eu sempre reconheço isso. Houve uma colaboração em alguns aspectos, por exemplo, nós tivemos amplo acesso às instalações militares, isso foi muito importante, porque nós pudemos registrar, inclusive com o testemunho de pessoas que haviam sido presas naqueles locais, né, os locais onde houve tortura e execução, num documento muito importante, no site da Comissão Nacional da Verdade, que eu já mencionei aqui, o cnv.gov.br, além do relatório, as pessoas podem ingressar no site e tem os filmes de todas essas visitas às instalações militares, e são impressionantes. Então, nesse caso, houve colaboração. O que não houve colaboração? No fornecimento de documentos que nos ajudassem efetivamente a localizar os corpos ou os restos mortais, ou pelo menos saber a destinação dos restos mortais de cerca de 200 desaparecidos, cujos restos mortais as famílias não sabem onde se encontram. E as Forças Armadas têm conhecimento disso e não nos ajudaram. Eles alegam que os documentos foram destruídos, aí nós pedimos informações sobre o procedimento de destruição. Esses documentos que informavam sobre os procedimentos de destruição também teriam sido destruídos. Não é crível. Nós não, nesse período todo, 3 anos de funcionamento, nunca apareceu para nós alguém que tivesse assistido à destruição desses documentos ou sabido disso. Então,
Isso foi realmente algo que nos faltou e eu reputo como sendo talvez a maior frustração nossa na comissão foi não ter conseguido avançar de maneira mais significativa na localização dos restos mortais dos desaparecidos. Agora, deputado, não profissionalmente, com essa experiência de universidade, de direitos humanos, de política, pessoalmente, como é que foi sair desse trabalho todo? Assim, o que o senhor sentiu quando acabou, assim? E agora? Eu acho que, apesar de se estar trabalhando com fatos ocorridos há tanto tempo, de certa maneira foi importante porque as revelações que a Comissão Nacional da Verdade fez nesse momento, né, no momento em que produziu o relatório, que até hoje vão repercutindo, guardam muita relação com o momento histórico vivido pela sociedade brasileira, que demanda o quê? Transparência, accountability, como falam os americanos, prestação de contas. Então, no fundo, embora os fatos se referissem a 3, 4, 5 décadas, aquilo que se gerou é justamente o que a sociedade demanda hoje, né? Que é mais transparência, mais controle. Os órgãos do Estado, pagos com dinheiro da população, têm que servir a população, não podem ir contra a população, né? Então, eu creio que a grande repercussão que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade teve e a enorme cobertura da imprensa foi justamente por conta disso. Embora se estivesse falando de eventos ocorridos já há algum tempo, há muito tempo em alguns casos, essa necessidade, essa transparência, essa revelação está em absoluta sintonia com os desejos atuais da sociedade. E que trazem proximidade, né, com os poderes, que eu acho que é isso que falta um pouquinho, que acaba deixando as pessoas, de repente, falando mal da classe política, que é o que a gente falou no começo. Transparência traz mais perto. É evidente. Tanto é que foi muito importante que a Comissão Nacional da Verdade tivesse sido constituída por uma lei votada pelo Parlamento e sancionada pelo Executivo. Tanto é que no dia 10 de dezembro de 2014, quando houve a entrega do relatório, nós entregamos à presidente Dilma Rousseff, mas fomos ao Congresso Nacional. Entregamos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, na condição de presidente do Congresso Nacional, fomos ao Supremo Tribunal Federal, entregamos ao ministro Henrique Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, para mostrar isto, que era um trabalho feito para a sociedade brasileira, para os poderes. E a nossa expectativa é que agora as 29 recomendações que nós fizemos, elas sejam encaminhadas pelos 3 poderes, ou seja, e não só na esfera federal. Essa é a expectativa de toda a sociedade. E não só na esfera federal, né, já que eu estou aqui de volta à minha casa, né, a Assembleia Legislativa, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, há toda uma discussão, por exemplo, muito interessante, que é a denominação de próprios públicos, escolas, logradouros, né? Os nomes que se deu no passado, homenageando pessoas que hoje estão na lista dos 377 autores de graves violações que aparecem no relatório. É verdade. Isto tem que ser discutido pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, porque muitos desses próprios públicos são estaduais, e aí, vai manter o nome do ditador ou não? São viadutos, escolas, hospitais, né? E aí veja, a comissão fez uma recomendação que se reveja isto, porque não tem sentido fazer uma homenagem a alguém que a sociedade entende que é um torturador. Já concluiu, né? Que é. Agora, nós achamos que isso não deve ser feito de maneira autoritária, isso tem que ser feito no debate com a sociedade, né? E nada melhor do que as casas legislativas, por exemplo, para conduzirem esse debate, porque, no fundo, não é um detalhe, né? Ao a sociedade fazer uma reflexão sobre a denominação de um próprio público, né? De uma rua, de uma estrada, de um hospital, de uma escola para alguém que atuou na ditadura, no fundo, a sociedade está refletindo sobre a democracia e sobre a ditadura. Quanto mais a vocação democrática da sociedade se introjetar na nossa cultura, mais firme é a democracia. Agora, só para a gente encerrar, que nosso tempo infelizmente está acabando, por que o senhor não se candidatou mais? Por que saiu dessa vida política? Eu tive um período muito feliz na vida pública, eu fiquei 20 anos no parlamento, eu brincava, 20 anos de carteira assinada no parlamento, porque
Eu fui assessor por 10 anos, assessor da Assembleia Legislativa, depois na Câmara Municipal de São Paulo, onde trabalhei com a então vereadora, depois deputada nesta casa, deputada federal Luísa Erondina. Depois fui trabalhar na Constituinte, fui assessor parlamentar da bancada do PT, que tinha como líder o então deputado federal, depois presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquei lá em 87, 88. Em 88, me elegi vereador de São Paulo, fiquei por 2 anos, depois 8 anos na Assembleia Legislativa, e aí entendi que havia cumprido o meu mandato. Eu estava com filhos pequenos, tinha um filho mais velho que eu tinha visto crescer muito à distância por conta das dificuldades da vida pública, porque os parlamentares realmente têm uma vida muito sacrificada do ponto de vista do tempo, e a família sai muitas vezes prejudicada, né? E aí eu fiz uma opção, né, pela vida universitária como advogado, mas nunca deixei de ter alguma atuação na vida pública. Tive atuação na vida pública internacional, eu fui juiz de um tribunal judiciário em Washington, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e mais recentemente esse trabalho a convite da presidente Dilma Rousseff na Comissão Nacional da Verdade também me deixou muito satisfeito. Portanto, saí, mas não saí. Adorei essa resposta. Saí, mas não saí. Então, www.cnv.gov.br. Lá tem tudo disponível. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Memórias, e volte sempre, então, a essa casa, poxa. Eu que agradeço, para mim foi uma honra. O Memórias volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.